A Índia implantou seu porta-aviões indígena, Indian Naval Ship Vikrant, para o Mar Arábico. De acordo com fontes de defesa, a Marinha está fortalecendo sua presença em toda a região. A Marinha Indiana declarou, alimentando o poder marítimo, nenhuma missão é muito distante, nenhum mar é muito vasto. A Marinha Indiana permanece implantada no mar em uma postura de dissuasão credível para responder decisivamente a qualquer ação inimiga do Paquistão ou terroristas baseados no Paquistão. Nas primeiras horas da manhã de 7 de maio de 2025, pouco depois da Índia lançar seus ataques transfronteiriços, algo estranho aconteceu em Karachi. Nada! Nenhum navio deixou o porto. Nenhum F-16 paquistanês decolou. Nenhuma ordem de retaliação foi emitida. Porque enquanto o mundo estava assistindo os mísseis BrahMos voarem em sua primeira missão, a Marinha Indiana já estava em posição, silenciosa, móvel e estacionada ameaçadoramente perto, logo fora do porto de Karachi. Os navios paquistaneses ficaram presos em seu próprio porto, cercados por sombras de sonar e fantasmas de radar, sabendo muito bem que, se movessem, estariam acabados. Não era um aviso, foi o primeiro uso da doutrina de arranque frio, e funcionou. Naquela manhã, a frota do Paquistão se viu encurralada dentro do ponto de estrangulamento, que é o porto de Karachi, ou presa em portos costeiros. O transporte comercial também parou. O porto de Karachi, a linha de vida econômica e naval da nação, ficou sob um cerco silencioso e vigilante. A Índia não havia disparado um único míssil contra os paquistaneses. Eles não precisavam. A mensagem era alta o suficiente sem as explosões. Ao contrário de seus oponentes, o exército indiano tem sido firme em seu respeito pela vida de não combatentes. Testamos e refinamos táticas e procedimentos no mar durante vários disparos de armas no Mar Árabe dentro de 96 horas após o ataque terrorista. O objetivo era revalidar nossa tripulação, armamentos, equipamentos e prontidão da plataforma para entregar várias munições em alvos selecionados com precisão, disse o vice-almirante A.N. Pramod. O aviso foi simples. Estamos aqui, estamos prontos e, se você retaliar, perderá sua marinha antes do café da manhã. Esta foi uma execução didática da doutrina de início frio da Índia no mar. A Índia não esperou para se mobilizar ou se envolver em semanas de perigosas escaladas e avisos de vai e vem. Quando os mísseis indianos estavam voando na Operação Sindoor, a Marinha já havia fechado o cerco. Os grupos de batalha de porta-aviões da Marinha, forças de superfície, submarinos e ativos de aviação foram implantados no mar com total prontidão para combate. Drones de vigilância e feeds de satélite rastreavam todos os movimentos nas águas paquistanesas, enquanto os aviões de patrulha, Boeing P-8, faziam loops pelo Mar Arábico, suas redes de radar varrendo em busca de sinais de vida. O Mar Arábico se transformou em um tabuleiro de xadrez e os mestres indianos estavam jogando uma abertura hipermoderna. O inimigo paquistanês não sabia, mas a Índia já tinha todas as casas do tabuleiro cobertas. Karachi nunca teve uma chance. Mas a operação não começou em 7 de maio. Para chegar à raiz disso, precisamos voltar no tempo para as consequências do ataque ao parlamento indiano em 2001, no qual terroristas da Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed mataram 9 pessoas. Agora, este vídeo definitivamente não é amigável para anunciantes, de acordo com o algoritmo do YouTube. E é por isso que precisamos da sua ajuda. O YouTube tem o hábito de restringir vídeos que falam sobre guerra, mas essa é a realidade do mundo em que vivemos. Então, se você puder nos fazer um grande favor e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso ajuda muito o vídeo. Nós agradecemos a você. Durante a crise de 2001, a Índia mobilizou todos os ramos de seu exército, mas levou 2 semanas para se preparar. Quando o exército estava pronto para atacar, a pressão internacional havia aumentado e a oportunidade havia evaporado. Nos anos que se seguiram, os planejadores de defesa indianos começaram a desenvolver uma nova doutrina, baseada em velocidade e forças, que poderiam ser ativadas a qualquer momento. Ficou conhecido como Cold Start. Enquanto o exército desenvolvia grupos de batalha integrados para atacar através da fronteira, a Marinha Indiana silenciosamente reformulou sua própria doutrina para espelhar essa prontidão no mar. O foco mudou para a mobilidade do grupo de porta-aviões, furtividade de submarinos e melhor inteligência em tempo real.
Quando o governo de Narendra Modi começou a acelerar a mobilização militar, a Marinha já estava postada para uma resposta rápida, com destroyers equipados com BrahMos, fragatas furtivas, submarinos e o poderoso Vikrant, todos eles sob o satélite G-Satellite 7 Rukmini, e todos eles peças de um início frio marítimo. Foi o ápice de anos de preparação para atacar rapidamente, conter a escalada e controlar o espaço de batalha do Oceano Índico. Então, em 22 de abril de 2025, quando terroristas paquistaneses abriram fogo contra peregrinos hindus em Pahalgam, Caxemira, matando mais de 30 e ferindo dezenas, a resposta não foi adiada. De acordo com os sobreviventes, os atacantes separaram o grupo, deixando os muçulmanos irem e executando os hindus. Alguns assassinos fugiram pela fronteira, como de costume. Mas, desta vez, a Índia começou a se preparar imediatamente, deliberadamente. Os jatos de combate foram colocados em alerta, enquanto os mísseis eram preparados. Uma força-tarefa naval partiu para o Mar Arábico, e a Operação Sindoor estava em andamento. E nas primeiras horas da manhã de 7 de maio, 36, navios fortemente armados e a Marinha Indiana estavam estacionados fora do porto de Karachi. Presos nos portos e águas rasas logo fora da costa, a frota paquistanesa não podia fazer nada além de assistir, esperar intensamente. Nenhum dos lados disparou um tiro durante o cerco de 3 dias, mas isso não impediu o trem da desinformação. Enquanto o impasse continuava, alegações de que o porto havia sido atacado surgiam continuamente nas redes sociais muçulmanas. O canal de notícias Bengali ABP Ananda até exibiu um clipe de um acidente de avião em Filadélfia, alegando que o aeroporto havia sido atingido. Mas, na realidade, os indianos haviam forçado a marinha paquistanesa a um canto, e o que poderia ter se tornado uma batalha permaneceu tenso, mas seguro, até o cessar-fogo no dia 10 de maio. Mas a propaganda não cortou apenas um caminho. Meios de comunicação indianos como India Today, Aaj Tak Televisão, Nine Bharatvash, ABP e Zee News declararam que a Marinha Indiana também havia atacado o porto de Karachi. No entanto, esses relatórios foram contraditos por reportagens ao vivo de notícias paquistanesas e fontes de mídia social pouco depois de serem feitos. Também em 11 de maio, o vice-almirante da Marinha Indiana, A.N. Pramod, disse que os navios de guerra da Marinha Indiana permaneceriam implantados no norte do Mar Arábico em uma postura decisiva e dissuasiva, com total prontidão e capacidade para atingir alvos selecionados no mar e em terra, incluindo Karachi, em um momento de nossa escolha. Mas ele nunca mencionou que a Marinha havia realizado um ataque, a cobertura de todo o evento de ambos os lados? Ridículo! O que alguém teria a ganhar ao fabricar um ataque militar a um porto? Eu acho que simpatia de um lado e audiência do outro. Mas, quero dizer, isso é o melhor que eu posso imaginar. E ainda assim, a coisa toda é absurda. O exército indiano mostrou uma contenção incrível e foi um exemplo clássico de como a doutrina da Estrela Fria é projetada para funcionar. Essa é a verdadeira história aqui. Então, vamos voltar a ela. A frota que a Índia cercou Karachi com era uma coleção de 36 navios de guerra de alta tecnologia otimizados para dominação em múltiplos domínios. E no seu núcleo está o Indian Naval Ship Vikrant, a joia da coroa de uma marinha ultramoderna. É o primeiro porta-aviões de fabricação própria da Índia, totalmente projetado e construído no país sob a iniciativa Atmanirbhar Bharat, o plano do presidente Modi para produzir todo o equipamento de defesa indiano internamente, em vez de ser um estado cliente como sempre foram no passado. Desloca cerca de 45 mil toneladas, opera um sistema de esqui jump Stowbar e transporta até 30 aeronaves, incluindo jatos de combate Mikoyan 29K, helicópteros Kamov-K, A-31, alerta antecipado, aerotransportado e helicópteros utilitários Haldruv de fabricação indiana. O porta-aviões funciona com 4 turbinas a gás, que podem impulsioná-lo a mais de 28 nós. O Indian Naval Ship Vikrant é defendido por sistemas de armas de proximidade AK-630, capazes de disparar rodadas de 30 mm em alta velocidade para interceptar mísseis e aeronaves que se aproximam. Ele também carrega 64 mísseis israelenses Barak 1,
superfície e ar para ameaças aéreas de curto alcance e, como a maioria dos navios de guerra, também pode implantar contramedidas de chaff e flare para confundir armas de radar e de busca de calor. Os sensores a bordo incluem radares de vigilância aérea tridimensionais e conjuntos de guerra eletrônica. Seu verdadeiro poder, no entanto, mesmo além dos jatos de combate que decolam do convés, é que seus sistemas de combate estão totalmente integrados às operações centradas na rede da Marinha Indiana para a Marinha Indiana. Comando, Controle, Comunicações e Inteligência, ou NC-3I. Uma rede de batalha que integra informações de todos os navios e aviões da Marinha Indiana, juntamente com o G-Satélite 7 Hookmani, um satélite militar geoestacionário lançado em 2013, que mantém uma vigilância constante e ininterrupta sobre toda a região do Oceano Índico. Isso faz do Vikrant o nó central, lançando mísseis de ataque, coordenando a defesa da frota e gerenciando operações anti-submarino, tudo ao mesmo tempo. Em uma situação como a Operação Sindor, o porta-aviões forneceu tanto força ofensiva quanto garantia ao resto da frota de que a operação correu sem problemas. Junto com o Indian Naval Ship Vikrant, a Índia também implantou o Indian Naval Ship Vikramaditra, seu antigo porta-aviões de classe Kiev, construído pelos russos. A presença de ambos os porta-aviões ilustra a enorme escala da operação e o cerne da doutrina Cold Start para atingir o inimigo com toda a força disponível. Navegando ao lado de ambos os porta-aviões e imerso nativamente na rede NC-3I, a classe Kolkata marcou um ponto de virada no design naval indiano. Lançado em 2006, como a primeira classe de destruidores construída internamente, combinou um grande poder de fogo com a capacidade para sistemas de comando em rede, antecipando a integração com futuras plataformas como o satélite Hookmani e o Vikrant num futuro não muito distante. É capaz de lançar mísseis BrahMos, defender a frota com avançados mísseis, superfície ar Barak 8, uma parceria entre Israel e Índia, e engajar alvos de superfície com uma rápida artilharia naval OT-O Melara de 76 mm. Abaixo da linha d'água, o Kolkata também possui tubos de torpedo de 533 mm e lançadores de foguetes RBU-6000 para guerra anti-submarino. Seu radar e sonar são capazes de rastrear ameaças nos domínios aéreo, de superfície e subaquático. Com mais de 74 mil toneladas de deslocamento, foi o primeiro passo na pressão da Índia para uma guerra naval produzida internamente e de alta tecnologia, construída para se conectar e também para atacar. Seu sucessor, a classe Visakhapatnam, foi lançado em 2015 e refinou a mesma fórmula, mas com maior furtividade, melhor automação e mais componentes indígenas. Está armado de maneira muito semelhante à classe Kolkata, e então havia o Indian Naval Ship Rajput. Provavelmente navegando em sua última missão de combate, o Rajput não foi construído na Índia. Era aço da Guerra Fria, nascido em um estaleiro soviético-ucraniano e vendido para a Índia em 1980. 45 anos depois, ele entrou no Mar Arábico pela última vez, carregando mísseis BrahMos, onde Styx uma vez se sentou. As fragatas de linha de frente da Índia incluem duas classes principais, a classe Shivalik e a classe Talwar. A classe Shivaliko, lançada entre 2004 e 2007, foi a primeira linha de navios de guerra furtivos domésticos da Índia, projetada para produzir assinaturas de radar e infravermelho enquanto ainda desferia um golpe devastador. Essas fragatas estão armadas com mísseis superfície-ar Barak 1 ou 8, mísseis antinavio BrahMos ou Club, torpedos e canhões navais de 76 mm, tornando-as versáteis contra ameaças de superfície, aéreas e subaquáticas. A classe Talwar, lançada em duas levas entre 2000 e 2011, foi importada da Rússia, mas personalizada para uso indiano, incluindo modelagem furtiva e sistemas de armas indianos. As fragatas Talwar utilizam o antigo míssil russo Stil, ou Sams Barak 1, e mísseis Club. São conhecidos pela sua velocidade, confiabilidade e, com atualizações e modificações, forte integração com o restante da frota naval da Índia. Ambas as classes permanecem essenciais para as operações da frota e são totalmente compatíveis com os sistemas de guerra em rede da Índia. O futuro da frota de fragatas da Índia está com a classe Nilgiri,
uma nova geração de navios de guerra furtivos construídos sob o projeto 17A. Com defesa aérea integrada nativamente, com mísseis Barak 8 e BrahMos, esses navios são projetados desde o início com armas indianas de primeira linha, conectividade NC-3I e furtividade em mente. Sob o Mar Arábico, submarinos Skripal, conhecidos na Índia como a classe Kalvari, patrulham para manter a rede em torno da frota paquistanesa apertada. Construídos em parceria com a França e lançados entre 2017 e 2023, esses submarinos de ataque diesel-elétrico são designados para furtividade, com baixas assinaturas acústicas e um casco projetado para desaparecer em águas costeiras enquanto se mistura com o tráfego local. Seus tubos de torpedo são de uso duplo e disparam torpedos pesados, Varanastra produzidos internamente, mísseis antinavio Exocet, superfície para mar 39, e eles até poderiam lançar minas, se desejado. Uma coisa que eles não podem fazer, no entanto, é lançar mísseis como o BrahMos. O BrahMos lançado por submarino é simplesmente grande demais para o tubo de torpedo Kalvari e requer um sistema de lançamento vertical incorporado ao casco, algo que o Kalvari não possui. Provavelmente, essa função ficará a cargo dos futuros submarinos nucleares da Índia, que estão sendo desenvolvidos agora com o programa Project 75 Alpha, embora esses barcos provavelmente não sejam comissionados até meados dos anos 30. Acima deles, os aviões Boeing P-80 e um Netuno realizavam patrulhas contínuas. Esses caçadores de submarinos de longo alcance usam detecção de anomalia magnética, sonoboias e radar de abertura sintética para varrer o mar em busca de movimento. Como todos os outros equipamentos da Marinha Indiana, eles também são coordenados com satélites e drones como parte do sistema NC-3 para monitorar a infraestrutura naval de Karachi, rastreando o inimigo e observando-os de cima. Decolando do convés do Indian Naval Ship Vikrant, o Mikoyan 29K traz arestas afiadas e agressão à moda antiga para a frota moderna da Índia. Originalmente projetada na Guerra Fria, a plataforma foi reconstruída para a vida em porta-aviões, reforçada para pousos duros e recebeu asas que dobram. Ele carrega mísseis R-77, o equivalente russo ao Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile dos Estados Unidos, e o R-73 para engajamentos mais próximos, juntamente com munições guiadas por precisão e mísseis antinavio. E vou ser honesto, esta é a minha parte favorita, porque o MiG-29 é um dos aviões mais icônicos já colocados no céu. Há uma espécie de elegância ameaçadora em sua forma, especialmente ao redor da cabine de comando, que sempre me excitou. Como uma criança com um pôster de Lamborghini ou Farrah Fawcett na parede. É lindo. Mas o que é realmente bonito é como a operação ocorreu sem uma única baixa civil. Essa é a beleza da doutrina de arranque a frio. Ataque rápido como um Lamborghini, acerte forte como um Mikoyan 29 e depois saia sorrindo como Farrah Fawcett, antes que seu inimigo possa decidir como reagir. Não apenas um ataque de míssil por fazer, mas para enviar a mensagem de que a Índia não precisa escalar para vencer, porque eles sabem que não devem. Essa mensagem não foi apenas para o Paquistão. A Índia não lançou a Operação Sindoor em segredo. Eles lançaram para que o mundo inteiro visse, e com toda a força de uma capacidade militar indiana em rápida melhoria. Grupos de porta-aviões treinados e implantados em dias, drones no céu, satélites acima, mísseis indianos atravessando a fronteira. E sem pedidos de desculpas, porque com a precisão dos ataques, nenhum era necessário. Quando terroristas matam civis, eles não precisam de um pedido de desculpas. É isso que coloca a contenção do exército indiano em tão forte contraste com seus oponentes. Mas, ao mesmo tempo, a Índia está cansada de ser empurrada por terroristas, e o mundo assistiu a uma resposta firme, final, mas, em última análise, medida. Com mísseis voando para campos terroristas e o maior porto do Paquistão, em Karachi, completamente cortado, em que consistiu a resposta paquistanesa? A princípio, apenas mais do mesmo. Drones, negações e, em 8 de maio, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou que a ameaça de guerra nuclear com a Índia é clara e presente. O que estava claro e presente era a verdade. Modi havia chamado o blefe deles. A marinha indiana havia cercado Karachi,
A Força Aérea Indiana havia voado profundamente no espaço aéreo inimigo. Os mísseis indianos haviam atingido seus alvos e o outro lado nem sequer havia decolado da pista. Então, em 9 de maio de 2025, o exército paquistanês lançou uma série de ataques retaliatórios com mísseis e drones visando bases aéreas indianas em Punjab e Jammu, marcando sua resposta oficial à Operação Sindoor. O ataque incluiu tanto mísseis convencionais quanto enxames de mais de 600 drones, visando sobrecarregar as defesas indianas. Mas a defesa aérea indiana é capaz e estratificada. O sistema de defesa aérea S-400 Triumph, fornecido pelos russos e de última geração da Índia, funcionou perfeitamente, interceptando com sucesso um míssil Shahin, capaz de carregar armas nucleares, enquanto sistemas domésticos como o Akashi e o sistema Spider israelense derrubaram centenas de ameaças em rota de colisão. Os mísseis Barak 8, indo-israelenses a bordo de navios, também desempenharam um papel na segurança dos principais corredores interespaciais costeiros. Quase todos os projéteis e drones paquistaneses foram interceptados antes do impacto, com danos mínimos relatados no solo, anunciando a maturidade e o nível de sofisticação da rede de defesa aérea de múltiplos níveis da Índia, e o fracasso da tentativa do Paquistão de retomar a iniciativa. É o dia mais feliz da minha vida ver meu bebê trabalhar de forma tão precisa e bela ao abater alvos aéreos inimigos, disse o exultante Dr. Praladar Ramaral, desenvolvedor do Akashi, após o ataque. Ele disse que tinha lágrimas nos olhos quando viu que funcionava além das expectativas na avaliação eficaz dos alvos que se aproximavam. No dia seguinte, em 10 de maio, 2025, menos de 24 horas após o ataque de mísseis e drones do Paquistão, a Índia lançou uma segunda onda de ataques precisos. Mas agora, os alvos não eram campos terroristas. Eram ativos militares bem dentro do território paquistanês. Usando uma combinação de mísseis BrahMos lançados por ar e navio, juntamente com outras armas de precisão, a Índia atingiu aeródromos, locais de radar e depósitos de armas. A operação demonstrou não apenas alcance, mas autocontrole, novamente resultando apenas em destruição militar sem baixas civis, e novamente destacando a diferença na abordagem do combate e o valor da vida humana entre os dois lados. Ao contrário da Índia, o Paquistão não conseguiu se defender e sofreu danos em locais-chave. Até o aeroporto Sheikh Zayed foi atingido, levando à condenação do Paquistão e de seus aliados. Mas o aeroporto abriga e apoia equipamentos e operações militares. Então, sob a lei internacional, é um alvo legítimo, destacando a falta de compromisso do Paquistão em proteger sua própria infraestrutura civil. Por décadas, a Índia viveu sob a sombra da retórica nuclear paquistanesa. Cada provocação vinda além da fronteira vinha com a ameaça, falada ou não, de que se eles retaliarem, correm o risco de uma escalada até o ponto sem retorno. Essa tem sido a jogada do Paquistão por anos, esconder comportamentos terroristas e internacionalmente inaceitáveis atrás da ameaça de guerra nuclear. Mas o Cold Start foi projetado para vencer esse jogo, sendo rápido para agir e preciso. Isso não foi como em 2001, quando os Estados Unidos reuniram metade do mundo e declararam guerra ao jihadismo, e então lutaram por 20 anos. Isso foi a execução de uma doutrina inteligente, ação militar limitada, dando ao inimigo um rápido e sangrento golpe e depois deixando o campo. E funcionou perfeitamente, e isso coloca a Índia em um lugar muito diferente de onde tem estado. O mesmo país que uma vez absorveu golpes e depois entrou em jogos de mente islamistas, agora ataca rápido e forte, não deixando dúvidas sobre quais são as consequências quando atacado. O mesmo país que uma vez comprou suas armas, agora as constrói. Não mais sujeita a reações internacionais, a Índia está livre para caçar o terrorismo de maneira precisa e rápida. Se você está assistindo isso de fora, seja em Pequim, Teherã ou Washington, a Operação Sindoor deve ter chamado sua atenção. Porque, além de exibir uma força militar avassaladora e tecnologia líder mundial, o exército indiano demonstrou um novo padrão, que a nova Índia não vai ser intimidada por vizinhos ruins e depois ser instruída a não reagir. E a marinha que eles construíram e continuam a desenvolver é um símbolo-chave disso. De mãos dadas com o Cold Start, a postura naval moderna da Índia está ancorada na maior estratégia nacional de Admani Barbarat, ou Índia autossuficiente,
o impulso para a autossuficiência na fabricação de defesa. Sob essa doutrina, a Índia está expandindo a produção doméstica de tudo, desde destroyers e submarinos até mísseis e sistemas de satélites. E se a Operação Sindoor for algum indicador, está funcionando muito bem. A Índia está construindo uma marinha capaz de projeção e defesa em uma parte do mundo com altos riscos e sem espaço para erros. É um chamado para Pequim, tanto quanto é para Karachi. Agora, se você atacar a Índia, haverá um alto preço a pagar.